Olá, caríssimos irmãos e irmãs, eu sou o Padre Luciano, Padre Salvista, e mais uma vez nós estamos aqui no canal YouTube dos Salvistas, da Fraternidade Jesus Salvador, para continuarmos nossas reflexões sobre as leituras que nós escutamos em nossas liturgias dominicais. Antes de continuarmos, convido você a dar o seu clique, o seu gostei no nosso vídeo, a compartilhá-lo com seus amigos, familiares e conhecidos e a ativar o sininho das notificações para receber as notificações dos nossos vídeos. Muito obrigado! No próximo domingo, nós vamos celebrar o 29º domingo do tempo comum. Nós vamos escutar um evangelho tirado do Evangelho segundo São Marcos, capítulo 10, versículos de 35 a 45. Estamos na segunda parte do Evangelho segundo São Marcos. Jesus está caminhando para Jerusalém. Para quê? Para viver aquilo que foi anunciado pelo profeta Isaías e que está na primeira leitura que nós vamos escutar neste próximo domingo, tirada do profeta Isaías, capítulo 53. O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos e ele, o justo, fará justos inúmeros homens carregando sobre si suas culpas. Então Jesus está caminhando para Jerusalém para viver isso, enquanto os filhos de Zebedeu, Tiago e João, que nós vamos ver nesse próximo domingo, fazem um pedido inusitado a Jesus, indo na contramão daquilo que Jesus estava prestes a viver. Eles pedem a Jesus, deixa-nos sentar, um à tua direita e outro à tua esquerda, quando estiveres na tua glória. O que vai causar, claro, a indignação dos outros apóstolos. São João Crisóstomo, comentando este evangelho, nos lembra que antes desse pedido de Tiago e João, quando Pedro pergunta para Jesus o que recompensa haverá para eles que deixaram tudo para segui-lo, Jesus diz, e isso está lá no Evangelho segundo São Mateus, que eles se sentariam, os apóstolos, em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Então, Tiago e João interpretam essa palavra trono, essa promessa que Jesus fez a eles, como os tronos sobre os quais os reis de sua época se sentavam para governar e para julgar o mundo. Sobretudo que Jesus estava indo para Jerusalém, lugar a partir do qual, segundo as profecias, o Messias deveria reinar. Claro que Jesus estava indo para Jerusalém para reinar, mas reinar onde? Sobre a cruz, tendo sobre sua cabeça uma coroa de espinhos, por amor a todos nós. Claro, Jesus estava indo para Jerusalém para reinar, mas para reinar por amor. E Jesus vai, claro, lembrar isso a Tiago e João no evangelho que nós vamos escutar neste próximo domingo. Vós não sabeis o que pedis. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Podeis ser batizados com o batismo que vou ser batizado? Em primeiro lugar, aqui Jesus fala de cálice. Por quê? Porque o cálice, beber o cálice até o fim, significa na Sagrada Escritura aceitar o sofrimento, como está lá no Salmo 75, versículo 9, quando o salmista diz beber o cálice até as escórias, até o shemer, que é aquela borra que, sobretudo no mundo antigo, os vinhos deixavam no fundo da garrafa, no fundo da taça, que normalmente eram amargas. Então beber o cálice até o shemer significa aceitar o sofrimento, ir de encontro ao sofrimento, e depois Jesus fala do batismo. O batismo Jesus está falando aqui do sacramento? Não, a palavra baptismos em grego significa mergulho. Então Jesus estava falando do mergulho que ele iria dar na vontade de Deus, que é que ele desse sua vida pela humanidade inteira. Depois disso, depois de profetizar a sua morte, depois de profetizar também que futuramente Tiago e João iam participar de seus sofrimentos, Jesus vai aproveitar essa oportunidade desse pedido de Tiago e João, esse pedido descabido, para dar-lhes uma lição, dar-nos uma lição sobre a autoridade e como ele quer que ela seja exercida por seus discípulos, por aqueles que têm a missão de autoridade na igreja e no mundo, aqueles cristãos que têm a missão de autoridade no mundo,
na empresa, na escola, lá no esporte do qual é responsável, na equipe de esporte da qual é responsável. Vós sabeis que os chefes das nações as oprimem e os grandes as tiranizam, mas entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser grande, seja o vosso servo, e quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida como resgate para muitos. Dizendo isso, queridos irmãos e irmãs, Jesus quer nos ensinar o seguinte: em primeiro lugar, a autoridade, seja ela exercida na família, no trabalho, na igreja, no esporte, deve ser exercida por aqueles que querem imitar Jesus, por aqueles que querem segui-lo, como uma oportunidade de servir os outros, de fazer aquilo que Jesus fez, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para dar a sua vida em resgate por muitos. Em segundo lugar, Jesus quer nos ensinar que a autoridade deve ser exercida não para o benefício próprio, não para nutrir o nosso desejo de grandeza, de vaidade, de orgulho, mas deve ser exercida em benefício dos outros. Entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser grande, seja o vosso servo. Por isso, peçamos ao Senhor, hoje, neste fim de semana, que Ele nos dê a graça de exercermos a função de autoridade, a função que nos foi dada de autoridade na igreja, lá na escola, lá no trabalho, na nossa família, não para o nosso próprio interesse, não para buscarmos ser grandes aos olhos dos homens, mas para buscarmos ser grandes aos olhos de Deus, não nos esquecendo nunca que, para Deus, o maior, aquele que é grande, é aquele que serve, aquele que usa de todas as coisas, de tudo aquilo que lhe vem ao encontro para servir os outros, aquele que não perde a oportunidade de, em tudo, servir os outros como fez Jesus indo para Jerusalém. Isso que eu desejo para você, que você possa exercer a sua autoridade com amor, como serviço, aproveitando daquilo que Deus te deu para servir aos outros como Jesus nos serviu até a cruz, até o fim, reinando não sobre os tronos deste mundo, mas sobre o trono da cruz, por amor a todos nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre todos vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Fiquem todos com Deus e até a próxima, se Deus assim o permitir.